Bem-vindas e bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje o foco é um tema super relevante e às vezes bem complexo: o diagnóstico da depressão. A gente deu uma olhada nos materiais que detalham os critérios, os processos clínicos, e a nossa missão aqui é tentar entender juntos, sabe? Destrinchar os passos essenciais para identificar essa condição, buscar clareza, né? Como é que os profissionais chegam lá? Ok, vamos começar. E isso é fundamental, porque, assim, um diagnóstico correto, ele é a base de tudo, né? A depressão é muito comum, afeta muita gente e é crucial diferenciar. Diferenciar de tristeza normal, de luto, de outras condições médicas que podem parecer depressão, mas não são. Um bom diagnóstico abre caminho para o cuidado certo. Entendido. E, pelo que a gente viu, o ponto de partida mesmo parece ser um conjunto específico de sintomas, né? Não é só estar triste um dia ou outro. Parece que a pessoa precisa ter 5 ou mais desses sintomas e por um tempo mínimo, né? Pelo menos 2 semanas direto. E tem um detalhe: desses 5, um tem que ser ou o humor deprimido ou aquela perda de interesse, a tal da anedonia. É isso. Exatamente. Esses dois, o humor deprimido na maior parte do dia, quase todo dia, e a anedonia, essa perda forte de interesse ou prazer em coisas que antes davam alegria, eles são, tipo, os pilares. Pensa neles como as âncoras, sabe? Se não tiver pelo menos um desses bem marcado, mesmo com outros sintomas, talvez não seja um episódio depressivo maior pelos critérios padrão. Faz todo sentido. E essa anedonia? A perda de prazer. Tinha um exemplo no material que achei bom. Alguém que amava jogar futebol no domingo, sabe? Era o ponto alto da semana. E de repente, não só perde a vontade, mas se vai e não sente mais aquela coisa boa, aquela empolgação. É esse tipo de mudança. É exatamente esse tipo de mudança qualitativa. Não é só tipo, tô ocupado. É a capacidade de sentir prazer que some, ou diminui muito, em várias áreas. E o fascinante, como você falou, é a persistência, 2 semanas. Esse é o corte para diferenciar de uma flutuação normal de humor ou tristeza por algo específico que costuma passar mais rápido, né? Certo, a persistência e a combinação. E para ajudar a lembrar desses sintomas todos, os materiais citam um mnemônico, o SIGCAPS. Achei bem prático para organizar, né? Para não esquecer de nada, a gente podia repassar esses pontos. Para ficar mais claro? Sim, o SIGCAPS é muito usado. É quase um checklist mental na hora da avaliação. Ajuda a cobrir todas as áreas importantes na conversa com o paciente. É bem útil mesmo. Legal. Então, vamos lá. O S vem de sleep, sono. O que se destaca aí? Não é só não conseguir dormir, né? Não, de jeito nenhum. É um daqueles sintomas que podem ir para os dois lados, sabe? Pode ser a insônia clássica, dificuldade para pegar no sono, acorda muito, não descansa, mas pode ser o contrário também. A hipersonia, dormir demais, muito mais que o normal e mesmo assim acordar cansado. E tem também o despertar precoce, tipo acordar muito antes da hora e não conseguir voltar a dormir. O ponto-chave é uma mudança clara no padrão de sono da pessoa. Interessante essa dualidade, pode até confundir um pouco. Ok, o I é de interesse, que é a anedonia que a gente já falou, né? Um dos pilares. E isso, a perda de interesse ou prazer nas coisas do dia a dia. Como a gente já disse, é um dos dois que precisa estar presente. Fundamental. Perfeito. Próximo. G, de guilt, culpa. Como é essa culpa? Não é só se sentir mal por um errinho, imagino. Não, vai bem além. São sentimentos muito intensos. E muitas vezes, assim, inadequados, sabe? De inutilidade ou uma culpa que não acaba mais. A pessoa fica remoendo errinhos do passado ou se sente culpada por coisas que, na verdade, não tem controle nenhum. É uma autocrítica muito dura, que não bate com a realidade. Entendi. Uma culpa meio fora de proporção. Depois vem o E, de energia. Como essa falta de energia na depressão? É diferente de cansaço normal? Ah, sim. É bem diferente. É uma fadiga que não passa, sabe? Uma exaustão que não melhora muito mesmo descansando. A pessoa descreve às vezes como um peso no corpo, dificuldade para começar qualquer coisa, até levantar da cama, tomar banho. É um cansaço que está ali,
o tempo todo. Nossa, isso deve ser bem pesado mesmo. O C é de concentration, concentração. Como que isso aparece no dia a dia? Aparece como dificuldade de manter o foco, sabe? Seguir uma conversa, ler um livro, até ver um filme fica difícil. Tomar decisões, nossa, até as pequenas, tipo o que comer, que roupa usar, viram parto. E no trabalho, nos estudos, isso geralmente derruba o desempenho. Como naquele exemplo do colega que nota a dificuldade do outro. É uma queixa bem comum. E imagino que vira um ciclo, né? Dificuldade de concentrar leva a erro, que aumenta a culpa. Faz sentido. Chegamos no A, de apetite. Apetite. Aqui também tem aquela coisa de ir para um lado ou para o outro, como no sono. Exatamente. O apetite pode disparar, a pessoa come mais, ganha peso, ou, o que é até mais comum, o apetite some e a pessoa perde peso sem querer. Qualquer mudança grande no jeito de comer ou no peso, que não seja por dieta ou outra doença, tem que acender um alerta. Tem que investigar. Entendido. O P é de psicomotor, psicomotricidade. Esse termo pode ser menos conhecido. O que significa? Ele se refere a mudanças na atividade motora que dá para ver de fora, sabe? Outras pessoas percebem. E, de novo, tem dois polos. Pode ter agitação psicomotora, a pessoa fica inquieta, não para, mexe as mãos, anda para lá e para cá, uma inquietude que sai do corpo. Ou pode ser o contrário, o retardo psicomotor. Aí é uma lentidão visível. A pessoa se mexe devagar, fala devagar, parece estar em câmera lenta. Então a observação de fora é importante aqui. E por último, o S de suicídio. Os materiais dão muita ênfase nisso, né? Muita. Sem dúvida, esse é um dos pontos mais críticos de toda a avaliação. O CDS é sobre pensamentos de morte recorrentes, não só ao medo de morrer, mas pensar sobre isso. Ou ideação suicida mesmo. Pensar em tirar a própria vida, ter um plano para isso, ou até tentativas. Investigar isso ativamente. É inegociável na avaliação de suspeita de depressão. E sobre essa investigação? Uma coisa que me marcou nos materiais foi a insistência em perguntar direto, sem fazer rodeio. Perguntar se a pessoa pensou em se machucar, em morrer e, crucial, se tem um plano, uma intenção. Por que essa abordagem direta é tão vital? Olha, ela é vital por algumas razões fortes. Primeiro, quebra o tabu, né? Muita gente ainda acha que perguntar sobre suicídio pode dar ideia, mas não é verdade. As evidências mostram o contrário. Perguntar com clareza, com empatia, abre um espaço seguro para a pessoa falar de coisas que podem ser muito angustiantes e solitárias. E segundo, a resposta, principalmente sobre ter um plano e a força da intenção, ajuda a medir o risco imediato. E isso guia o que fazer para garantir a segurança da pessoa. Pode ser desde acompanhar mais de perto até uma internação, se o risco for alto. Não perguntar é arriscar demais. É perder a chance de ajudar. Nossa, fica muito clara a importância disso. Mas ok, ter os sintomas do SIGECAPS, 5 ou mais, pelo tempo certo, ainda não fecha o diagnóstico, né? Tinha outro critério-chave, o impacto funcional. O que é isso na prática? Exato. Não basta ter os sintomas. Eles precisam causar um sofrimento que seja clinicamente relevante ou um prejuízo claro no funcionamento da pessoa, no trabalho, na vida social e em casa. E aí que está uma diferença grande entre tristeza normal, luto, que fazem parte da vida, e um transtorno depressivo. Alguém pode ficar triste depois de perder alguém, mas ainda consegue trabalhar, cuidar das coisas, mesmo que com esforço. No transtorno depressivo maior, os sintomas ficam tão fortes, tão incapacitantes, que a pessoa começa a ter dificuldade real para cumprir as obrigações. Falta no trabalho, se isola, descuida da higiene. Esse prejuízo funcional é o sinal de que a coisa atingiu um nível clínico. Precisa de intervenção. Entendi. A capacidade de tocar a vida no dia a dia é o que separa, então. Ok, temos os sintomas, SIGECAPS com humor deprimido, anedonia, a duração, 2 semanas, e o impacto funcional. Com isso, fechou. É depressão. Ainda não. Agora vem uma parte também crucial, e talvez uma das mais complicadas. O diagnóstico diferencial. Antes de bater o martelo que é um episódio depressivo maior, primário, tem que excluir outras causas possíveis para esses sintomas.
Muita coisa pode imitar a depressão, sabe? E que tipo de causas são essas? Os materiais falavam de duas categorias grandes, né? Condições médicas e uso de substâncias. Precisamente. Primeiro, investigar se não é uma condição médica geral se manifestando assim. A lista é longa, mas dá para agrupar. Problemas endócrinos são clássicos, tipo hipotireoidismo. Os sintomas cansaço, lentidão, humor para baixo se parecem muito com depressão. Condições neurológicas também, Parkinson, esclerose múltipla, sequela de AVC, tudo isso pode vir com sintomas depressivos junto. Além dessas, o que mais é importante checar? Infecções crônicas, tipo HIV, hepatite C, podem estar ligadas. Certos cânceres, especialmente pâncreas, cérebro, às vezes, o primeiro sinal é no humor. Doenças autoimunes, como lúpus. E coisas mais comuns também, tipo dor crônica, que muitas vezes anda junto e pode confundir. Ou falta de vitamina, sabe? B12, folato, afetam o cérebro, o humor. Nossa, é muita coisa para pensar no lado médico. E a outra categoria, substâncias. O que entra aí? Só droga ilícita? Não só. Álcool e drogas ilícitas, claro, são importantes. Tanto usar quanto parar de usar pode dar sintoma depressivo. Mas tem que investigar muito bem os remédios prescritos. Vários podem dar isso como efeito colateral. Remédio para pressão, tipo beta-bloqueador, diurético, corticoides, alguns para acne, até pílula anticoncepcional para algumas pessoas. E não pode esquecer dos remédios sem receita, né? Os OTC, suplemento, produto natural, chá, tudo pode interagir ou ter efeito. Caramba, isso quer dizer que tem que fazer uma revisão detalhada de tudo que a pessoa usa. E como é que se faz essa investigação toda na prática? Quais são os passos? Geralmente é uma combinação. Primeiro, uma boa anamnese, aquela conversa detalhada, histórico médico completo, família, hábitos, uso de substâncias, tudo. Depois, um exame físico cuidadoso, procurando sinais de alguma dessas doenças, alteração na tireoide, déficit neurológico. A revisão dos remédios, como você disse, é fundamental. Perguntar de um por um, remédio, vitamina, suplemento, chá, tudo. E aí, exames de laboratório para complementar. Que tipo de exame, geralmente? O básico costuma incluir hemograma completo para ver anemia, infecção, função dos rins, do fígado, que são importantes para o metabolismo dos remédios, dosagem do TSH para tireoide, níveis de vitamina B12, folato. Dependendo do que aparecer na conversa ou no exame, pode pedir mais coisa, né? Sorologia para vírus, exame de imagem. Um exame toxicológico na urina também pode ajudar para ver se tem uso de alguma substância que a pessoa não contou. E o motivo para essa investigação toda é claro, né? Se os sintomas forem por causa de uma tireoide lenta, de um remédio ou falta de vitamina, tratar isso pode resolver tudo. Acertar a tireoide, trocar o remédio, dar a vitamina, e os sintomas depressivos podem sumir sem precisar de antidepressivo. Por isso, conectar tudo isso mostra que o diagnóstico de depressão é mais um processo de exclusão cuidadosa do que só marcar sintomas numa lista. É uma investigação mesmo. Uau, é realmente um processo. Quase investigativo, né? Muitas peças para conectar, para lembrar. Exige atenção, conhecimento amplo, quase como se preparar para uma prova daquelas, né? Falando em preparação e em ter as ferramentas certas para dominar assuntos complexos, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, voltando aqui para a nossa análise, depois de passar por essa investigação toda, excluir causas médicas, substâncias, se nada disso for encontrado, aí sim a gente pode pensar com mais firmeza no diagnóstico de transtorno depressivo primário. Sim. Nesse ponto, se os critérios de sintomas, duração, impacto funcional estão lá e as principais causas secundárias foram bem checadas e excluídas, aí o diagnóstico de episódio depressivo maior fica bem mais provável. Entendi. E dentro desse diagnóstico, os materiais que a gente viu mencionaram rapidinho que a depressão maior pode ter umas caras diferentes, né? Citaram os especificadores. Características ansiosas, quando a ansiedade vem forte junto, atípicas, com mais apetite, mais sono, catatonia,
sintomas psicóticos tipo delírios, a distimia, que é mais crônica, padrão sazonal, melancolia, que é aquela anedonia bem profunda, episódios mistos e início no periparto, na gravidez ou pós-parto. Ficou claro que entrar em cada um desses ia fugir do nosso foco hoje, que era o processo central do diagnóstico. Exato. Reconhecer esses especificadores é super importante na clínica, claro. Influencia o prognóstico, a escolha do tratamento. Uma depressão com psicose pede uma abordagem diferente de uma sem, por exemplo. Mas para entender como se chega no diagnóstico básico de episódio depressivo, os pilares que a gente discutiu, sintomas-chave, duração, impacto e a exclusão de outras causas, são a base de tudo. O foco hoje foi construir esse alicerce diagnóstico mesmo. Perfeito. Então, para a gente amarrar tudo, diagnosticar a depressão não é assim, um estalo. É um processo bem metódico. Começa identificando aquela lista de sintomas, os CGCAPs, lembrando que o humor deprimido ou anedonia tem que estar lá. Esses sintomas precisam durar pelo menos 2 semanas e mais, precisam atrapalhar a vida da pessoa de um jeito sério, o tal do impacto funcional. E, talvez, o passo mais complexo é fazer essa investigação toda para ter certeza que não é outra doença ou efeito de substância. Então, o que fica disso tudo? Que chegar a um diagnóstico de depressão exige cuidado, tempo, escuta e um jeito sistemático de olhar para a coisa. Precisamente. É uma mistura de seguir critérios claros com a arte, né? De aplicar isso à história única de cada pessoa. E talvez uma reflexão final que fica dessa nossa conversa seja, pensando em toda essa complexidade, nessa sobreposição com tanta coisa, outras doenças, reações normais da vida, qual será o maior desafio para quem está na linha de frente? Para garantir que cada diagnóstico de depressão seja não só tecnicamente certo, mas também profundamente empático, que realmente reconheça e valide a experiência única de quem está ali, por trás dos sintomas. É um ponto que convida a gente a pensar nesse equilíbrio delicado entre a ciência e a humanidade no cuidado em saúde mental.